Shalom, shalom, boa noite. Estamos no dia 20 de maio de 2024 da Era Comum. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estamos no dia 13 do mês de Iyar, 5.784, a contar da criação. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Estamos aí no nosso guia espiritual, né, elaborado pelo nosso rabino Simon Jacobson, né, do Chabad, trazendo para nós o Tikkun, trazendo para nós a cura emocional e o refinamento pessoal para que nós possamos nos prepararmos adequadamente para Matan HaTorah, a outorga da Torá. Né? Então, nós estamos aí com 49 semanas para completarmos a nossa contagem do Homer, né? Hoje, vamos ver daqui a pouco, estamos no dia 28, vamos ver a contagem, né? Estamos aí na contagem regressiva para Shavuot, né? A outorga da Torá. E durante estas 7 semanas, nós vamos, de fato, fazendo, né, o conhecimento desse Tikkun, que são meditações, reflexões cabalísticas, para esse aperfeiçoamento do nosso ser. E dentro disso nós temos então os 7 atributos emocionais, os 7 atributos da nossa alma, que precisam ser retificados, corrigidos, precisam ser apurados, né? As emoções que precisam ser curadas, para que de fato nós possamos conquistar realmente o mérito de estarmos na presença divina e assim juntos possamos exaltar o bom nome do nosso Deus, ok? Estamos aí com o Gilberto Augusto de São Miguel dos Campos, né, em Alagoas, a Edilane Minorello e o esposo Claudemir, aqui de Bauru, a Vânia Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco, a Luciana Rodrigues, Marília, né, a região aqui de Bauru, o Simoniel Delmiro, né, que é de Montes Altos, né, São Paulo, né, Baruch Hashem, por isso daí. Vamos fazer a nossa reflexão, né, introdutória para a bênção e para a leitura, a recitação do Salmo 67, e na sequência a contagem do homem, né? Nós queremos trazer aqui para os amados, né, a de Machado, lá de Porto Alegre, né, está por aí, a Raquel Reis, né, de Araraquara, interior de São Paulo, junto com o marido Carlos, o Roberto Andrade, né, junto com a sua esposa Gessilene, né, e aí de Paraguaçu Paulista, né, interior de São Paulo, Baruch Hashem, né, a de Machado é da cidade Alvorada, Rio Grande do Sul, né, que está ali junto com a Miriane Machado e o Gesiel Stum, né, recebendo as doações e no exercício aí de Gisélia, né, Roberto Andrade, a esposa, o nome da esposa é Gisélia, Baruch Hashem, né, que estão aí nas atividades no Rio Grande do Sul, ok? O Arlan Tavares, junto com a esposa Ângela Rodrigues, a Aparecida Fátima, aqui da Sinagoga Benenoa Regional Bauru, a Elci Reginato, né, de Porto Seguro, Bahia, também por aí, a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, né, a Maristela Maciel Correia Pereira Maciel, com o esposo Clodoaldo, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, né, o Arlan Tavares, a esposa Ângela Rodrigues, né, da cidade de Pacatuba, né, do Ceará, Baruch Hashem, né, e aí também está aparecendo a Edna Paglassi Marmol, né, na contagem do Homer aí, né, então daqui a pouco vocês vão falar junto com ela
a contagem do Homer, a Roseli Carvalho, lá de São Francisco do Sul, né, Santa Catarina. Então, para a nossa reflexão introdutória nessa questão do nosso Tikkun, né, da nossa alma, das emoções, do refinamento pessoal e tudo mais. Então, no livro do Tânia, no capítulo 4, né, nós temos aí sobre a questão da alma divina, né? Então, é uma reflexão rápida para nós podermos estar mais conectados com essa questão aí, ok? A Solange Vasconcelos, né? Coloca o nome da cidade, Solange Vasconcelos, acho que é de Santa Ernestina, né? Próximo a Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A Manuelita Santos Lemos, né? A Manuelita, não gravei ainda a cidade, não decorei ainda, Manuelita, coloca para nós aí, fazendo favor, ok? A cidade, Manuelita Santos Lemos, né? Baruch Hashem. Então, a nossa alma divina, ela é para nossa reflexão sobre a questão da alma divina, né? O Rabi Sheneuer Zalman Eliade, né? Que foi o primeiro Rebbe e trouxe para nós o Tânia, né? E dentro desses ensinamentos, nós temos no capítulo 4 a respeito da alma divina. A Solange Vasconcelos, ela é da Baixada Santista, Baruch Hashem. Então, assim como o corpo humano precisa de vestimentas, a alma divina também precisa de vestimentas. Então, o corpo humano, ele precisa de vestimentas íntimas, depois a sua roupa normal, né? E depois um casaco por cima, né? Então, essas são as vestimentas do corpo humano, né? De forma simples e objetiva. A alma divina, ela também precisa de vestimentas, e nós vamos ver essa questão das vestimentas aqui. A Manuelita Santos Lemos é de Ubaitaba do Sul, né, na Bahia. Baruch Hashem, ô Manuelita, grato. Então vejam bem, quais são as roupas da alma? Aí é que está o detalhe. A alma tem roupas? Sim, tem roupas. Ela usa roupas. Ela precisa de roupas. Obviamente, roupas está entre aspas, ok? E quais são elas? As roupas da alma são o pensamento, a fala e a ação. Ok? Dentro desse aspecto, o pensamento, para a gente ter uma visão, o pensamento ele corresponde às roupas íntimas do corpo humano. Ou seja, o pensamento é a vestimenta mais íntima da alma. Então ela está muito conectada, muito unida à alma, certo? A fala, ela é mais remota. A fala corresponde exatamente às roupas normais, por cima das roupas íntimas. E a ação, ela corresponde ao casaco, né? E ela está ainda mais distante. Ou seja, o pensamento, que é a vestimenta mais íntima da alma, ela está conectada intimamente com a alma. Então, o pensamento e a alma. A fala, ela já está um pouco mais distante da alma, né, que corresponde às vestimentas normais. E a ação está ainda mais distante, realmente, da alma, ok? Então, essas são as três vestimentas da alma: o pensamento, a fala e a ação. A maioria das pessoas, né, para a maioria das pessoas, a alma não pode ser mudada, pois somos os portadores de um DNA espiritual fixo e delicado. Então, a nossa alma, ela tem esse DNA divino. Então, dentro desse aspecto, não esqueça que nós estamos falando da alma divina, ok? Então, hoje nós estamos falando da alma divina. Com a graça de Hashem, ele nos permitindo, né? Amanhã nós vamos falar um pouco sobre
a questão também da alma animal, né? Então, a alma divina, ela tem esse DNA, é o DNA espiritual fixo e delicado, né? Que foi precisamente designado e desenvolvido para me permitir a sua missão de vida particular e específica. Por isso que os sábios falam que cada um de nós tem a sua missão, que é o quê? Uma missão particular e, de fato, específica. Ninguém tem uma missão igual a outra, né? Até pode parecer que são semelhantes, ou iguais, melhor dizendo, mas na realidade elas não são iguais, porque iguais significa idênticas, mas na realidade elas são semelhantes. Por quê? Porque sempre existe algum ponto pouco diferente do outro. Então são semelhantes dentro desse aspecto aí, ok? A Edina Silva, daqui de Bauru, e da Sinagoga Beneinor, chegou por aí. A Miriane Machado Stum e o marido Gesiel Stum também chegaram por aí. Baruch Hashem. Então, dessa forma, de modo similar, as vestimentas podem e geralmente devem ser trocadas. E, de fato, isso é grande parte da mágica do que está por vir no nosso dia a dia, né? São 613 mandamentos divinos, as chamadas mitzvot, mandamentos, compostos de 248 mandamentos positivos, que eles simplesmente são taxativos. Faça. Por isso eles são chamados de positivos. 248. A diferença, 365 mandamentos que restam, né, são chamados de negativos. Por quê? Porque eles vêm especificamente dizendo, não faça, ok? Então, dentro desse aspecto, né, visualizando a questão dos 613 mandamentos específicos para o povo judeu. Para os Beneinor, nós temos as 7 leis universais, que é a base para as nações, para uma vida moral, ética e espiritual. Então, dos 7 mandamentos, nós temos, de fato, um positivo e 6 negativos. Não faça, né? E um positivo, faça, né? Então, dentro desse aspecto, é que nós precisamos estar semelhante ao povo judeu, sem sombra de dúvidas. Então, quando estudamos a Torá, o estudo da Torá, ele vincula a vestimenta de pensamento da sua alma com a sabedoria divina. Então, quando nós estudamos a Torá, então o que acontece? Acontece uma vinculação, uma conexão. E o estudo da Torá nos traz uma conexão com o quê? Nos traz uma conexão com o pensamento da nossa alma, que vai ter uma conexão com a sabedoria divina. Então, por isso, o estudo traz esse vínculo, que é a parte mais íntima, o pensamento. Então, o pensamento que está mais conectado intimamente com a nossa alma divina é o que vai se conectar realmente com a sabedoria divina. Então, tem uma conexão íntima entre o estudante da Torá e a sabedoria divina. Quando explicamos as mitzvot, ele vincula a vestimenta da fala. Então, você estuda e você tem uma vinculação com a sabedoria divina. Quando você explica as mitzvot, você fala. Então, automaticamente, você está com a vestimenta da fala. E essa vestimenta da fala, da nossa alma, ela vai exatamente entrar numa conexão com a sabedoria divina também. Depois nós temos a forma concreta e o cumprimento realmente das mitzvot, ou seja, a obediência aos mandamentos divinos. Então, essa terceira parte
ela está exatamente vinculada com a vestimenta da ação da nossa alma, que também vai se conectar com a sabedoria divina. E por que nós temos os 3 aspectos, que são exatamente o estudo, né, que está conectado com o pensamento da nossa alma, a explicar as mitzvot está em conexão com a fala da nossa alma, e quando nós agimos, obedecemos os mandamentos, está conectado exatamente com a ação da nossa alma. E as 3 estão conectadas diretamente com a sabedoria divina. Por quê? Porque a raiz, a base, é exatamente o pensamento da nossa alma no estudo da Torá, que se conecta com a sabedoria divina, que é o pensamento divino. Então você está conectado intimamente com Deus. E quando você está na raiz, com a conexão da sabedoria divina, então a sua fala e a sua ação, elas vão continuar em conexão com a sabedoria divina. Ou seja, não tem como se apartar de Deus. Entendeu? Então, entre aspas, né, numa linguagem humana, como que nós podemos tocar a Deus? Como que Deus pode nos tocar? Sendo que sabemos, pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio intelecto, que não temos como tocar a Deus. E também sabemos que não tem como Deus tocar em nós. Muitas vezes se fala, eu senti isso, eu senti aquilo, né? Mas tocar, nós sabemos que Deus não nos toca. Não é verdade? Nós sentimos a Shekhinah, a presença divina. Então, vejam bem, entre aspas, na linguagem humana para compreendermos como tocar a Deus e como Deus nos toca. Essencialmente, estudo da Torá e as suas 7 leis universais. Sem isso, você não toca a Deus e Deus não te toca. Então, aonde tem estudo da Torá, você precisa mover céus e terra para estar presente, para participar do estudo da Torá, para você não perder a conexão com Deus, com a sabedoria divina. Para que o seu estudo esteja nessa conexão com Deus, o pensamento. Para que a sua fala esteja em conexão com a sabedoria divina e a sua ação esteja em conexão com a sabedoria divina. Sem isto, você não toca a Deus e Deus não toca em você. Continuando, então por isso, o processo do pensamento dá origem à emoção. Observe, nós estamos em Sefirat HaOmer, e o Sefirat HaOmer nos traz exatamente o Tikkun, que é exatamente sermos curados das nossas emoções e refinamento pessoal. Então vejam bem, o processo do pensamento dá origem à emoção. Ou seja, como que nós podemos de fato curar as nossas emoções? O estudo da Torá e das 7 leis universais. Sem isso, não tem como. Ok? Eli Santana, Baruch Hashem, bem-vindo. Por gentileza, coloca o nome da sua cidade aí, Eli, Baruch Hashem. Continuando. É importante compreendermos que quando a alma se vincula intelectualmente a Deus, cria-se os 2 caminhos emocionais. Quando nós estudamos a Torá e as 7 leis universais, nós entramos numa vinculação intelectualmente com a sabedoria divina, com Deus. E isso nos remete a 2 caminhos
emocionais que se cria nessa vinculação, nessa conexão com Deus. Quais são esses dois caminhos? É o caminho emocional do amor e o caminho emocional do temor. São os dois caminhos que se cria dentro dessa conexão, ok? O Eli Santana, né, de Manaus, Amazonas, né? Baruch Hashem, aí, ok? Então vejam bem, amados, dentro desse aspecto, são expressos no cumprimento das mitzvot, dos mandamentos, obediência. O amor é a raiz de todas as 248 mitzvot positivas. Então o amor está conectado aos 248 mandamentos positivos, que é faça. Ou seja, por que você faz tal coisa? Por que você obedece tal mandamento? Eu obedeço tal mandamento porque eu amo a Deus. Ah, mas você não gostaria de passar aí, né? De vez em quando aí, né? Ter aí um ídolo para levar para casa, né? Umas rezas lá da idolatria para você levar para casa. Você já foi idólatra, pô. Não custa nada você levar um ídolo para casa, ou uma rezinha, né? Que está conectada com os ídolos lá do seu antigo caminho religioso. Ó, fulano, eu até gostaria de levar uma estatueta para casa. Eu até gostaria de ter uma rezinha que me leva aos ídolos. Mas eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque eu amo o único e o verdadeiro Deus. É por isso que eu não faço. Então é essa que precisa ser a nossa compreensão para com Deus. Dentro desses dois caminhos, amor e temor. Nós estamos vendo o amor, que é uma ação das nossas emoções, o amor e o temor. Nessa nossa conexão intelectual, o estudo da Torá e das 7 leis de Noah, e a obediência, a fala, a explicação, a ação, eu entro em conexão com a sabedoria divina, com o próprio Deus. E então, nesta ação, cria-se esses dois caminhos, amor e temor. Então, é muito fácil, por exemplo, você falar assim, eu não gosto de tal coisa, então eu não faço porque eu não gosto. Isso é muito fácil e não tem nada de divino. É isso que nós precisamos compreender sobre amar a Deus, amar a Hashem. Então a nossa alma animal, ela diz, sim, eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não faço porque eu amo o meu Deus. Eu amo a Hashem. Entendeu o que é amar? O temor é a raiz de todas as 365 mitzvot, ou mandamentos, negativos. Não faça. Então, por que você não faz tal coisa? Eu não faço tal coisa porque eu tenho temor a Deus. Esse temor está conectado com o Rei. O amor está conectado com o Pai. O amor conectado com o Pai é misericórdia. O temor conectado ao Rei é medo de ser punido por Ele. Isto é temor. Então, o temor é a raiz de todos os 365 mandamentos negativos. Não faça. Eu não faço porque eu tenho medo de ser punido. Lembra de uma das preces da noite? Que eu não peque mais e nem levanta a tua ira, ó Deus. E perdoe os meus pecados, mas não com enfermidades graves. E qual que é a outra expressão, Edna? Que eu não seja punido pelas enfermidades graves ou
problemas sérios na nossa vida, na nossa jornada. Né? Então, é o medo. Você quer passar por uma enfermidade grave? Você quer passar por dores terríveis? Não. Então, esse temor é medo. E nós precisamos compreender isso. Eu tenho medo da ira de Hashem, de sofrer dores, enfermidades graves, ou problemas gravíssimos, etc. e tal. Estes são os dois caminhos, amor e temor. Amor, Pai, misericórdia. Temor, Rei, Gevurá, juízo, ira de Deus. Então, nesses termos, é para nós entendermos o que significa o temor sobre a questão dos 365 mandamentos negativos. Não faça. Não com sofrimentos. Né? A Edna está lembrando aqui, que fala, não com sofrimentos ou enfermidades graves. Que eu não venha pecar mais para não levantar a tua ira. É a prece que nós fazemos à noite, antes do Shema, antes de dormir. É só seguir o Sidur aí, Benei Noah. Entendeu? Então é dentro desse aspecto. Então, você pratica um ato de bondade por amor a Deus. Você não pratica um ato de crueldade por temor, medo ou vergonha de Deus. Então, por isso, nós precisamos compreender Deus, que Ele está presente em todos os lugares, até mesmo no mais íntimo dos nossos sentimentos, até mesmo no íntimo dos nossos pensamentos. Não tem lugar onde Ele não possa estar, ok? Então, como Deus quis que sua sabedoria, qual que é a sabedoria de Deus? É simples você responder qual é a sabedoria de Deus. Torá e mandamentos. Ponto. Acabou. É a sabedoria divina. Ou seja, a Torá, com seus 5 primeiros livros das Escrituras, é a revelação da sabedoria de Deus para nós. E os nossos mestres e sábios, através dos seus intensos e profundos estudos à base da raiz judaica, eles tiveram revelações divinas para nos trazer mais e mais compreensão da Torá escrita. Por isso tem a Torá oral, o Talmud, a Mishnah, né? E por aí afora vai, ok? Para nós podermos compreender melhor, ok? Então, como Deus quis que a sua sabedoria, Torá e Mitzvot, fosse disponibilizada e acessada por todos, Ele primeiramente deu ao povo judeu, que foi a outorga da Torá, Matan HaTorá, Shavuot, e através de Moshe deu ao povo judeu, e através do povo judeu, Ele deu para as nações. E é por isso que hoje, entre as nações, o movimento Benei Noah, na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, está presente e está crescendo cada vez mais, porque nós estamos muito perto da redenção final, com a revelação do justo Mashiach, a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Então, a alma realiza este acesso através de suas vestimentas, o pensamento, a fala e a ação. Isto ocorre quando estudamos a Torá de Hashem e quando cumprimos os seus mandamentos, movidos pelo quê? Pelo amor e pelo temor. Este êxito pessoal somente pode ser alcançado neste mundo, nesta configuração que você e eu estamos vivendo. Só através dessa configuração, nesse mundo físico, que é exatamente a nossa vida física. Portanto, esta vida física é de uma preciosidade única. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice sua vida. Como diz Salomão em Provérbios, quem anda de braços dados com a árvore da vida, que é a Torá, anda de braços dados com a vida eterna.
Quem está conectado com os mandamentos de Hashem, quem está conectado com a Torá de Hashem, está andando de braços dados com a vida, a árvore da vida. E é por isso que fala, né, o nosso primeiro Rebbe, que esta vida física, ela é uma preciosidade única. Obviamente, uma pessoa normal deseja viver. Sua alma animal controla o instinto do valor de sua vida. A alma animal, por isso que ela precisa estar sempre sob vigilância. E sua alma animal controla o instinto do valor de sua vida. No entanto, aqui estamos aprendendo um importante algo mais elevado e espiritual. O fato de que a conexão com Deus só é possível neste mundo físico e por essa razão a vida é essencial. Ela apresenta potencial único de tocarmos Deus. A única maneira de uma alma humana poder tocar Deus é quando essa alma, vestida com a roupa íntima, a roupa de baixo, que é o quê? O pensamento, o seu intelecto. A camisa, que é a vestimenta que vem por cima das roupas íntimas. A camisa, a roupa, a camisa, a calça, por exemplo. E está conectado com a fala. E o casaco, que vem por cima de todas as peças de roupa, que é exatamente a ação. Tocar as vestimentas da Torá e das mitzvot divinas. Somente através desta forma que nós podemos tocar a Deus. O estudo da Torá, vestindo realmente a nossa alma divina, com as suas vestimentas essenciais, o pensamento, a fala e a ação. Somente assim nós podemos tocar a Deus e Deus toca em nós. Baruch Hashem. Vamos então para a bênção, para a contagem do Homer, para a nossa cura espiritual, nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal. A bênção assim diz: Arahaman hu yachazir lanu avodat beit hamikdash lim komar bimeira veiamenu. Amém. Selah. Que o misericordioso restaure o serviço do Beit Hamikdash ao seu lugar, brevemente em nossos dias. Amém. Selah. O Salmo 67, assim nos diz: ao mestre do canto sobre instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho, e entre todas as nações sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegre-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás, e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Queira o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé para a contagem do Homer. Eu vou falar e vocês repetem junto com a Edna. Baruch Hashem. Estamos na quarta semana e é o 7º dia, e a contagem assim é. Hoje é o dia 28, ou seja, 4 semanas do Homer. Hoje é o dia 28, ou seja, 4 semanas do Homer. Amém? Podeis assentar, amados? Então hoje, no 7º dia da quarta semana, nós estamos aí em Malchut de Netzach, nobreza na persistência. Então a reflexão assim nos diz: a soberania é a pedra fundamental da persistência.
Quando a perseverança abrange as 6 qualidades anteriores, torna-se verdadeiramente um tributo e um testemunho da majestade do espírito humano. Ou seja, nobreza na persistência é revelar a majestade do espírito humano, certo? Dentro disso daí, a soberania, a nobreza, né, que Malhut é nobreza e soberania. Então, a soberania, ela é a pedra fundamental da persistência. Por quê? Numa linguagem simples, né? Bom, eu não vou desistir porque vai ser vergonhoso para mim. Por que eu vou passar vergonha? Eu não vou passar vergonha, não. Eu vou persistir, eu vou continuar em frente. E aí nós persistimos com nobreza. E isso significa que tanto o receptor da nossa doação, né, que nós estamos fazendo para ajudá-lo, né, faz com que ele possa realmente admirar a nobreza que nós estamos agindo na persistência, e aquelas testemunhas, né, que estão aí rodeando, olhando o que você está fazendo, eles possam dizer, realmente aquela pessoa ali é nobre, é majestosos, os seus atos são majestosos, realmente é de tirar o chapéu, como diz na linguagem popular, ok? Perguntas para refletirmos. Minha perseverança é dignificante? Você precisa dar o devido valor a ela. Ela traz à tona o melhor de mim? E nós precisamos nos esforçarmos para dar o melhor de nós. Quando confrontado com dificuldades, eu me comporto como um rei ou uma rainha, andando orgulhosamente de cabeça erguida, confiante em minha força concedida por Deus, ou me acovardo tremendo de medo? Né? Então você se comporta como rei, ou ela se comporta como uma rainha, diante das dificuldades que se apresentam nesta jornada, né, de auxiliar, ajudar, socorrer o pobre, né, aquele que está necessitando de ajuda espiritual, né, para curar a sua alma e ter um refinamento pessoal. Dentro desse aspecto aí, né, como que nos comportamos? Ou nos acovardamos tremendo de medo? Né? Aquela questão, né? Diante do primeiro obstáculo, não, isso não dá certo, não vai dar certo, eu não vou continuar porque eu sei que não vai dar certo. E você vira as costas, acovardado, e vai embora. Essa é uma atitude nobre. Se acovardar? Obviamente que não. O exercício até o pôr do sol de amanhã é o seguinte: lute por uma causa dignificante. Lute por uma causa dignificante. Dentro desse exercício aqui, no 7º dia da 4ª semana, que completamos 28, estamos completando, né, até o pôr do sol de amanhã, estaremos completando 28 dias da nossa contagem do homem. E é Malhut de Netzar, nobreza na persistência. Então, aqui, o exercício do dia, lute por uma causa dignificante, mostra para nós que aquela ilusão do oportunista, aquela ilusão do acomodado, aquela ilusão do omisso, aquela ilusão daquele que fica em cima do muro. Por que você não está fazendo nada? Fica tranquilo. Deus vai mandar, Deus vai mandar, Deus vai mandar. Deus vai fazer acontecer. Ou seja, a pessoa fica esperando tudo cair do céu. E ele cruza os braços. É o omisso, é o que fica à toa, é aquele que fica em cima do muro, é aquele que fica na sombra. Mas aqui o exercício diz: lute por uma causa dignificante.
Lute para... lute, o exemplo que está acontecendo nos nossos dias. Lute para levar conforto, dignidade às pessoas que perderam tudo no Rio Grande do Sul. Lute para que elas tenham dignidade de poder reconstruir as suas vidas. Lute pelo seu ideal. Lute pelo objetivo que você propôs diante da sua vida e não fique de braços cruzados e dizendo: eu confio em Deus, Deus vai fazer acontecer. Não. Deus, ele nunca ajuda preguiçoso. Deus, ele nunca ajuda quem está vadiando espiritualmente e mesmo fisicamente. Você pode ler as Escrituras e você vai ver que o Eterno nunca chamou pessoas ociosas, que estavam na ociosidade, estavam na indiferença, na insensibilidade, estavam na vadiagem. Ele sempre chamou pessoas que estavam trabalhando, mesmo de formas imperfeitas e por aí afora vai, mas que estavam trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, por isso, lute por uma causa dignificante. Você tem causa significante para você. Você tem causa significante para a sua família. Você tem causa significante dignificante, né? Para poder ajudar alguém. Por isso, o doador e o receptor estão nessa conexão. Tem que ser algo dignificante. Por quê? Porque você criou, através da sua alma divina, a roupagem do pensamento, da fala e da ação. E ao se conectar com Deus através do estudo da Torá, das 7 leis de Noé e os seus mandamentos, você criou 2 caminhos, o do amor e do temor. Viva isso. Faça acontecer. Um dos conselhos, né, que o nosso Rebbe traz, né, do próprio Rabino Simon Jacobson, no livro Trazendo o Céu para a Terra, num dos ensinamentos do Rebbe que ele traz no livro, ele fala: faça que os seus sonhos se tornem realidade. E você só pode fazer os seus sonhos tornarem realidade se você agir. Se você manter essa conexão, pensamento, fala e ação. Trigêmeos inseparáveis, tripé inseparáveis, através do estudo da Torá, das 7 leis de Noé e os seus mandamentos. Então você fará sempre algo digno de um rei ou de uma rainha. Você escolhe. Com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom. Seja forte, seja luz, seja um rei, seja uma rainha. Até amanhã. Shalom, shalom.